Buenas, gauchada amiga desse Rio Grande lendário. Rio Grande criado no calor das guerras, que viveu um alargue estica-encolhe das fronteiras, uma terra cobiçada pelos espanhóis, pelos castelhanos, e por esse motivo o Rio Grande é semeado de quartéis do Exército Brasileiro. Desde 1737, com a fundação do Forte de Rio Grande por Silva Paz, isso aqui foi uma comandância militar. E a primeira autoridade, aqui no sul, foi um brigadeiro. E depois disso, tivemos 16 governantes fardados, isso por 85 anos mais ou menos. Bueno, e se falando de um Rio Grande que foi criado no calor das guerras, semeado de quartéis, estamos dando início agora ao nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV. E essa tradição militar aqui no sul, ela se manifesta nos caxienses de uma forma muito especial, em torno do nosso quartel, que é um orgulho para a cidade e um orgulho também para os reservistas que serviram nessa unidade desde 1950. E falando em quartéis, o tema do nosso Prosa de Galpão de hoje é sobre o nosso quartel de Caxias do Sul. E ninguém melhor para falar sobre o quartel de Caxias do Sul que o Tenente Coronel Alain, que está presente conosco, atendeu o nosso chamamento e vai nos brindar então com esse tema muito importante para os caxienses. Seja bem-vindo, comandante, a casa é sua, esse galpão é seu. Obrigado pelo convite, é uma grande honra poder conversar contigo hoje. A honra é nossa. Muito bem. Comandante, nos fale da sua trajetória, sua carreira militar, o senhor é nativo do Sudeste? Bom, eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Fiz o concurso para a SPSEX, né, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 1993, e me formei em 98. Pela Academia Militar das Agulhas Negras, né, e fui formado pela Arma de Artilharia. E aí eu rodei bastante, passei por bastante cidades, né, servi em bastantes áreas, né, começando por Natal, Rio Grande do Norte, depois servi em Sete Lagoas, Minas Gerais, e depois eu me especializei na Arma de Artilharia Antiaérea, que eu tenho muito orgulho, né. A partir de Sete Lagoas, eu fiz algumas escolas no Rio de Janeiro, depois servi em Brasília, e aí Cuiabá, e por último cheguei aqui, graças a Deus, né, em Caxias do Sul, e tenho a honra aí de estar à frente do 3º GAI. E veio passar um frio com a gente. Exato. Para ser sincero, ainda não senti tanto frio, né? Teremos oportunidade essa semana. Verdade. Segundo as previsões meteorológicas, teremos um frio bastante rude. Muito bem. Comandante, Caxias do Sul abraçou o quartel, né? E é um orgulho aqui para o caxiense, né, falar que existe uma unidade de artilharia de especialidade antiaérea em Caxias do Sul. Gostaríamos que o senhor nos falasse da presença militar em Caxias, como iniciou, né, em que ano nós tivemos a primeira unidade, né, o primeiro grupamento, né, militar. Olha, a origem do Exército em Caxias vem do tiro de guerra, né, número 248. Né, ele foi estabelecido em 1918, né, e permaneceu aqui até a década de 40. Né, então, a partir da década de 40, o tiro de guerra, né, que os atiradores tinham instrução para o tiro, né, ele perdeu a sua importância, porque já em 1940 nós já tínhamos o 9º Batalhão de Caçadores. Né? O 9º Batalhão de Caçadores iniciou a construção em 1922, se encerrou em 1923, mas a sua primeira incorporação com soldados ocorreu em 1927. Somente 5 anos após. Somente 5 anos. 5 anos após. Devido à necessidade de preparação completa, a questão de recursos do Exército na época e do próprio Estado, né, para poder alavancar isso. E ele começou de uma forma bem reduzida, né, seguindo até as características do tiro de guerra. Era então, uma companhia apenas? Era bem menos. Bem menos que Na companhia. época, em 27, acredito que por ser considerado piloto aqui em Caxias do Sul, iniciou com 32. Foram 32 reservistas, vamos chamar assim, né, que foram convocados ou sorteados. Então ele iniciou com esse pequeno efetivo, só que ele foi evoluindo. O 9º Batalhão de Caçadores, ele não foi criado
em Caxias do Sul. Ele já existia, né? Ele vem de Pelotas. Pelotas. E ele foi transferido para Caxias do Sul, né? Considerando já aquela época a importância do município, né? Essa unidade chegou a ter assim, uma guarnição lá no momento da criação ou foi criado e já veio para Caxias? O 9º BC ele já existia, pujante, né, em Pelotas. Só que devido à transformação no Exército, né, o então ministro do Exército ele imaginou no desenvolvimento, né, de novas organizações militares no Brasil, né, incluindo o Rio Grande do Sul, e aí foi se expandindo, né? Então, salvo engano, em Pelotas foi estabelecido uma outra organização militar, né, e com isso o 9º BC precisou ser transferido e veio para cá, para Caxias do Sul. É importante frisar que o 9º Batalhão de Caçadores era de infantaria, tá? Vindo só mais tarde a se tornar, então, ser transformado numa unidade de artilharia. Os tiros de guerra, comandante, eles são provenientes daquelas associações de tiros civis? Isso? Exatamente. Então a origem dos tiros de guerra são exatamente isso, nas associações de tiro, que o Exército já à época, né, no início, né, do século passado, já observou e investiu, né, numa estrutura que já existia. Então, o Estado brasileiro começou a investir nessas associações e transformou em tiro de guerra, né, que eu imagino que tenha sido uma honra, né, para uma associação civil ser transformada numa organização militar, né? Sem dúvida. E ficava subordinado ao Estado-Maior do Exército. Exatamente. O tiro de guerra fica subordinado. Hoje em dia não mais, né? Hoje em dia fica subordinado às regiões militares, né? No caso aqui do Rio Grande do Sul é a 3ª região militar que fica em Porto Alegre. Mas à época era exatamente isso. Os tiros de guerra ficavam ligados diretamente ao Estado-Maior do Exército. Nós temos assim notícias, né, que o 9º BC participou de algumas revoluções aqui no Estado e também é importante que a gente fale a respeito disso, tá? O senhor tem pode nos falar a respeito, coronel, da participação do 9º BC? O 9º BC, ele se posicionou, ora pela legalidade e ora enfrentando, né, o governo central. E foram em diversas ocasiões, né, que ocorreu isso, mas em nenhuma delas ocorreu um conflito grave, né? Todas elas exigiu a prontidão do 9º BC. Né? Operação Presença. Operação Presença. Ora em deslocamento pelo Rio Grande do Sul, ora estabelecendo prontidão em Porto Alegre, né? Então, isso ocorreu em vários momentos, em 1922, 1930, 1932 e também em 1937. Tudo isso envolvendo aí a época do Estado Novo, né? Com Getúlio Vargas, né? E mais próximo, né? Em 1960, 61, 64, também ocorreu esse tipo de prontidão, né? Considerando aí as campanhas legalistas, né? Na era Vargas, então, o 9º BC acabou se deslocando, né? Até para fora do Estado, né? Chegou a ir até o Mato Grosso? Isso, Mato Grosso, São Paulo também, né? Ele se deslocou. Exatamente. Aí nós chegamos também agora próximo da criação, né, do º Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo Conde de Caxias, né? Exatamente. Depois nós vamos pedir para que o senhor fale a respeito desse nome, né, essa honra, né, um nome honroso para a unidade. A criação do grupo, então, do Grupo de Artilharia foi em que ano, comandante? Em 1949, o 9º BC ele foi extinto, né? Então, ele as instalações receberam, na época, o 1º do 4º Regimento de Artilharia Antiaérea, né? Então, mas na sequência, isso durou pouco tempo, né? Na sequência, já foi estabelecido o 3º Grupo de Canhões Automáticos Antiaéreos. Isso ocorreu em 1950. Esse regimento veio do Nordeste? Isso. Veio do Nordeste e se estabeleceu aqui. Mas ele durou pouco tempo, então não tem um período na história relevante, então durou menos de um ano. E esse estabelecimento da artilharia antiaérea aqui foi em 15 de julho, né?
Não, na verdade, 17 de julho de 1950, quando a gente marca, né, o aniversário do Terceiro GAI, porque a gente traz isso na história, em que pese ter ocorrido a mudança de nome depois, né? Então, em 1973, o terceiro grupo de canhões automáticos antiaéreos foi transformado em terceiro grupo de artilharia antiaérea, que a gente traz esse nome até hoje. Em 1950, então, é criado o terceiro grupo de artilharia antiaérea, né? E o comandante até fez um comentário que a unidade participou também do movimento legalista, né, tendo descido a Porto Alegre para fazer a defesa do Palácio Piratini. Eu estou comentando isso porque o meu sogro, na oportunidade, ele é da primeira turma que foi incorporada em 1950, né, e esteve de prontidão lá no Palácio Piratini, porque havia boatos, né, de que a aeronáutica estava sediada lá na base aérea de Canoas, iria bombardear então o Palácio Piratini. Aí houve uma revolta dos sargentos lá na base aérea de Canoas e acabou não acontecendo então. É verdade. Nós também tivemos, né, reservistas que participaram da Segunda Guerra Mundial. Né? Isso. Foram 96 reservistas que foram convocados para participar desse conflito lá na Europa. É verdade. Nesse momento já fazia parte do 9º BC. Isso, 9º BC. 9º BC, né? 9º BC. Isso foi em 44. Já estava quase terminando a guerra. Exatamente, quase no final da guerra. Lá por dezembro, Isso. comandante. Comandante, essa unidade sediada em Caxias do Sul, né, ela tem missões aqui de defesa, tem uma série de atribuições, né, como guarnição federal. Né? O que o senhor pode falar para nossos internautas a respeito da missão dessa unidade aqui em cima da serra? É uma grande honra, né, falar sobre esse tema, né? Então, o Terceiro GAI, ele tem várias missões. A gente pode destacar 3 principais, né, que a gente chama as missões de defesa externa, né, que é a tradicional guerra que a gente costuma falar, né? A gente se prepara realmente para uma guerra de estados, né? Uma guerra convencional. Exatamente. Uma guerra convencional como numa Segunda Guerra Mundial, né, em que se envolve aí combatentes para defender a sua área e a sua soberania, né? Então a gente se prepara para isso, especialmente voltado aí para a defesa antiaérea. Uma segunda missão muito importante é a questão das operações de garantia da lei e da ordem. Aí já é uma questão interna, né? Quando as forças auxiliares elas não conseguem resolver o problema, né? E a gente é acionado para fazer isso, para apoiar, né? Controle de distúrbios. Exatamente. Né? Ocorrendo uma greve um pouco elevada, né? Como até ocorreu na greve dos caminhoneiros, né? O Exército e o Terceiro GAI foi convocado a agir nessa frente, né, da garantia da lei e da ordem. Então, uma segunda missão que a gente tem. E, por fim, uma missão que a gente destaca são as ações subsidiárias, né, aquelas de apoio à sociedade, né, aquelas em que a gente é acionado para ajudar a população, né. Atualmente nós estamos vivendo isso, né, com a pandemia. Então o Terceiro GAI ele ultimamente tem sido acionado, né, para armazenar alimentos, distribuir alimentos e outras tarefas mais, como apoiar em campanhas de vacinação, apoiamos na parte de doação de sangue, empréstimos de barraca, militares que são disponibilizados para apoiar no controle aí das unidades básicas de saúde, né? Então são esses 3 principais ramos, né? E a gente se prepara diariamente para isso, né? Tanto em relação à defesa antiaérea, como em relação às operações de garantia da ordem, como também nas ações subsidiárias, que na verdade a gente já não está na preparação, a gente está sendo empregado, atuando. Né? Atuando. São ações cívico-sociais? Onde se utiliza essa... Se utiliza, mas a ação cívico-social ela é uma coisa um pouco mais temporária, né? Quando a gente, por exemplo, apoia na distribuição de alimentos ou na confecção de documentos, né? E outras coisas. A ação subsidiária ela é um pouco além, né?
já é um trabalho que envolve todo o Brasil, né? O Estado se envolve nisso. Ela é um pouco mais complexa, operacionalmente falando, em relação ao emprego de pessoas, né? E logisticamente também falando, né? Então é uma operação que ela foi iniciada desde março. Como havíamos dito anteriormente, essa unidade aqui é uma unidade considerada pelos caxienses uma unidade de elite e ela tem uma subordinação que vai além da nossa fronteira no Rio Grande do Sul. Comandante, nos fale qual é a subordinação então do nosso terceiro grupo de artilharia antiaérea. Bom, o terceiro grupo de artilharia antiaérea, ele está subordinado à primeira brigada de artilharia antiaérea que fica no Guarujá. Então, é uma característica diferente, né? Porque por ser considerado um meio nobre, né? Os meios de artilharia antiaérea são muito caros, né? Então, essa brigada que fica em São Paulo, Guarujá, ela centraliza meia dúzia, 6 GAIs como o nosso, né? Então, nós estamos ligados diretamente a essa brigada, mas tecnicamente a gente também é ligado ao Comando Militar do Sul, né? Então, na verdade, o Comando Militar do Sul, sediado em Porto Alegre, é que nos apoia logisticamente e até operacionalmente falando, né? Então, é importante a gente falar também essa questão de brigada, né? Nós temos aqui a Brigada Militar, mas a definição de brigada de artilharia ou brigada de infantaria, brigada de cavalaria é um pouco diferente. A brigada dentro do Exército, ela tem condição de se sustentar logisticamente, né? Então, ela tem meios, né, como batalhões logísticos, tem os batalhões de infantaria, temos os grupos de artilharia, subunidades, né, companhias de comunicação, companhias de engenharia, pelotões de polícia do Exército. Então, isso é uma estrutura que consegue manter. Uma estrutura mínima. Exatamente, uma estrutura mínima para que, nesse nível brigada, ela se sustente no combate, né, indefinidamente, né? Obviamente, ela vai precisar de receber reforços de pessoal e de meios logísticos, mas ela tem a capacidade de se sustentar no combate, né? Então, essa é a nossa definição para o Exército, a definição de brigada, né? É o caso aqui da nossa Brigada de Artilharia Antiaérea que consegue nos sustentar se for necessário, né? Então, a gente pode até aprofundar um pouco mais, a gente pode falar de divisão de exército, né? Que a divisão é muito simples de entender. A divisão é quando nós temos mais de uma brigada fazendo parte de um conflito ou de uma operação, né? Então, 2 brigadas, 3 brigadas, 4 brigadas, elas se juntam para compor uma divisão de exército. E isso às vezes é necessário, dependendo da força do inimigo, da área que se tem que atuar. A primeira brigada estaria subordinada a qual divisão, comandante? A primeira brigada de artilharia antiaérea, ela fica subordinada diretamente ao Comando Militar do Sudeste. Ah, do Sudeste. Aqui, né, na região sul, né, é comandada pelo CMS, Comando Militar do Sul. E em São Paulo, nós só temos um Comando Militar de área, que é o Comando Militar do Sudeste, né? Então a gente tem essa ligação direta com São Paulo, né, passando pela brigada, vai até o Comando Militar do Sudeste, que fica em São Paulo, e que está subordinado diretamente à Força Terrestre, né, ao Exército Brasileiro. Comandante Alain, muito oportuna a sua explicação a respeito de brigada, de divisão, a subordinação também da unidade a São Paulo, na primeira brigada de artilharia antiaérea, e também se reportando a Porto Alegre, ao quartel-general, né, em relação ao apoio administrativo e logístico. Por hora, então, encerramos o primeiro bloco do nosso Prosa de Galpão pela Bitcom TV, com o tema O Nosso Quartel em Caxias do Sul. Domingo que vem, te espero nesse canal da Bitcom TV, com o segundo bloco do nosso tema O Quartel de Caxias do Sul, com a presença então do Tenente Coronel Alain, comandante do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea, Grupo Conde de Caxias. Te espero domingo que vem. Até mais!